Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores parlamentares, excelentíssimo pares desta casa, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhores, eu peço a atenção de vossas excelências, porque hoje, na ordem do dia, nós iremos apreciar nada mais, nada menos, deputado Souza Neto, que 9 medidas provisórias. E eu tive a curiosidade de solicitar uma informação à Secretaria-Geral da Mesa em relação ao número de medidas provisórias que já chegaram a esta casa somente este ano, deputada Nina Mello. E aí solicitei também o número de projetos de leis que foram encaminhados pelo Poder Executivo este ano. E pasmem, senhores, o governador do Estado já editou mais medida provisória do que mandou projeto de lei a essa casa. A medida provisória, deputado Max Barros, e Vossa Excelência bem sabe disso, as medidas provisórias que o governo do Estado manda a esta casa já vem com um prazo expirado para a apresentação de emenda dos deputados, uma vez que prevê que o deputado tem um prazo de 6 dias após a publicação no Diário Oficial do Poder Executivo. E quando essas medidas estão sendo publicadas no Diário Executivo, publica já e circula o diário quando já passou o prazo de publicação. Então, veja bem, deputado Max Barros, esses dados aqui me foram fornecidos pela Secretaria-Geral da Mesa dessa casa. 25 medidas provisórias somente este ano, deputado Edilásio Júnior, e 24 projetos de lei oriundos do Poder Executivo. Daqui a pouco é melhor fechar essa casa, porque o governador está praticamente usurpando o poder da Assembleia Legislativa, deputada Graça Paz, quando edita mais medidas provisórias do que encaminha projetos de lei a essa casa para apreciação. Então, nós temos aqui, somente na ordem do dia de hoje, deputado Souza Neto, 9 medidas provisórias. E aí a pergunta que fica, Vossa Excelência discutiu essa medida provisória em alguma comissão dessa casa? Eu ainda tive a oportunidade de discutir, porque eu sou membro da CCJ, que é o único lugar por onde passa as medidas provisórias, mas essa casa ela não é composta só por membros da Comissão de Constituição e Justiça. É um colegiado de 42 deputados e que tem certeza que vários temas que serão tratados aqui deveriam ter sido tratados de forma calma, de forma discutida, inclusive com a realização de audiências públicas. Por exemplo, essa medida provisória que eu me inscrevi para discutir institui a sistemática de tributação para a instalação e operação de refinaria de petróleo no estado do Maranhão. Tenho certeza que ninguém vai ser contra a aprovação, mas a pergunta é, o que foi negociado pelo governo do Estado? As condições que foram dadas pelo governo do Estado, será que está acontecendo em relação a outras empresas do Maranhão? Essa é a pergunta que fica. Não houve tempo de discutir isso daí. A outra pergunta que se faz também, as informações claras das negociações feitas pelo governo do Estado com os investidores que para aqui querem vir. O que tem alguma coisa assegurada de que os empregos que serão gerados ficarão para os maranhenses? A informação que tive de forma extraoficial, que um dos desejos das empresas que querem, na verdade, se instalar no Maranhão, é que uma parte da mão de obra, deputado Antônio Pereira, viesse inclusive dos países que estão querendo vir se instalar aqui. Isso certamente nós não podemos aceitar. Uma série de isenções, deputado Max Barros, isenções de ICMS, isenções de imposto de doação, de causa-morte e também de doação, isenções inclusive de IPVA de veículos, como é o caso da questão da siderúrgica, e não ter a contrapartida em relação à manutenção dos empregos dos maranhenses. Então fica aqui, senhor presidente, a crítica a esse elevado número de medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Como eu estou dizendo, nós temos hoje, no ano de 2017, mais medidas provisórias a serem apreciadas por esta casa do que projetos de lei, deputado Edilásio Júnior. Doutor Eduardo, realmente... Concedo uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência muito bem mostra como é um governo
ditatorial. Manda de lá, aqui obedece, pouco importa uma discussão, algo mais complexo, passar pelas comissões para que possa, sim, analisar se aquele, teoricamente, projeto de lei será útil para a sociedade, se tem que ter alguma emenda, se nós poderíamos fazer alguma modificação e ter uma ampla discussão aqui nessa casa. O governo do Estado manda e aqui cumpre-se. E essa casa, cada dia, vem servindo apenas para a sessão solene, para dar título de cidadão maranhense, muitas das vezes até fora desta casa, até na porta do palácio, para sair mais bonito na foto, medalhas da mesma forma. Então, acho que nós devemos ver qual é a função nossa de legislar. Nós encontramos tantas dificuldades para aprovar, por exemplo, as emendas impositivas que o deputado César Pires deu entrada, algo que vai fortalecer esse parlamento, mas o interesse do governador é sempre enfraquecer esse parlamento. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e avalizar o que Vossa Excelência vem dizendo, que hoje nós estamos chancelando mais medidas provisórias a discussões de projetos de lei que ele poderia agir desta forma, como ele sempre criticou, à época, no Legislativo Federal, era um grande crítico de medidas provisórias. E hoje ele é o grande professor, mentor das medidas provisórias. Muito obrigado. Agradeço a parte do deputado Edilásio. Lembrando, deputado Edilásio, que o governador Flávio Dino ele não era só crítico em relação às medidas provisórias enquanto deputado federal. Ele escreveu um livro sobre esse tema e critica fortemente o uso de medidas provisórias exatamente pela falta de diálogo, pela falta de discussão que a medida provisória ocasiona no âmbito do Poder Legislativo. E aqui nós temos, em nossa Constituição Estadual, de forma muito clara, no artigo 42, quando diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Em caso de relevância e urgência, o governador do Estado poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para apreciação no prazo de 5 dias. Então, o que se percebe, deputado Max Barros, é que a utilização de medida provisória deve ser exceção, deve ser excepcional, deve ser utilizada somente em casos específicos, onde esteja realmente, deputada Graça Paz, configurados 2 princípios constitucionais, que é exatamente o da relevância e o da urgência. Mas o que nós estamos vendo hoje, no atual governo, é que o que era exceção virou regra. Ora, estou trazendo os dados da Secretaria-Geral da Mesa desta Casa. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu nesse parlamento, deputado Edilásio Júnior. Nós temos hoje na Assembleia do Maranhão mais medidas provisórias editadas pelo governo do Estado do que projetos de leis de autoria do Poder Executivo. Então, deputado Max Barros, daqui a pouco é melhor dar recesso à Assembleia, ele continua governando com medidas provisórias, e o que é que a Assembleia vai fazer? Como disse o deputado Edilásio Júnior, vai realizar a sessão solene e vai dar título de cidadão. É basicamente isso que vai sobrar à Assembleia Legislativa para poder fazer as suas atividades com esse elevado número de medidas provisórias que são editadas diariamente pelo Poder Executivo, sem discussão, e aí eu vou mais além, sem discussão com a própria categoria ou entidade que faz parte da medida provisória. Quem não lembra aqui, deputado Edilásio, da medida provisória dos policiais militares que foi mandada para cá, mandaram com tanta pressa, deputado Adriano, que erraram. Aí o governador teve que mandar uma emenda, essa emenda teve que ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, teve que ter sido convertido a medida provisória em um projeto de lei de conversão, porque a pressa do governo em editar a medida provisória é tão grande
que ele não se dá nem o trabalho de ler para corrigir os equívocos que estão na medida provisória. Então, senhor presidente, acho sinceramente que essa casa tem que buscar aquilo que prevê a Constituição, que é exatamente a sua autonomia e independência, sob pena de virar um cartório do Poder Executivo, tão somente para chancelar medidas provisórias e para aprovar títulos de cidadão e realizar sessões solenes. Portanto, senhor presidente, acho que essa casa tem que tomar realmente, assumir o seu papel de poder legislativo para que as matérias possam ser discutidas, possam ser debatidas nas comissões aqui e não tão somente ficar dando o amém para as medidas provisórias encaminhadas de forma arbitrária e de forma abusiva por parte do Poder Executivo, senhor presidente.